A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no Salmo 95. É um salmo que foi escrito pelo rei Davi, em que ele, pela sua experiência com Deus, manifesta a alegria de adorar a Deus. E ele relembra um fato que ocorreu com o povo de Israel quando eles estavam no caminho do deserto durante aquele período de 40 anos até chegarem até a terra que Deus prometeu para eles, em que quando chegaram em Meribá havia falta de águas. Então o povo murmurou e questionaram Moisés e Arão, dizendo para eles que seria melhor que eles tivessem ficado no deserto, que eles tivessem ficado no Egito, ao invés de estarem ali naquele deserto para morrerem ali por falta de água. E o Senhor, segundo o registro do livro de Números, no capítulo 20, disse para Moisés que falasse para a rocha, que dali sairia água. Moisés, irado diante da falta de gratidão do povo para com Deus, porque Deus estava tirando eles da escravidão, trazendo eles para a liberdade, trazendo eles para uma boa terra. Eles murmuraram contra Deus. E foi nesse episódio que Moisés feriu a rocha 2 vezes, ao invés de falar para que a rocha desse água. Então, por essa desobediência, Moisés e Arão perderam o direito de entrar na terra prometida. Eu fiz o comentário desse episódio porque nós vamos meditar aqui em Salmos 95 e vamos ver que nos últimos versículos Davi traz esse fato, esse acontecimento das águas de Meribá, para dizer ao povo que não endureçam o coração, para que se abram, para que abram o coração para louvar a Deus. Então, vamos ler aqui o texto de Salmos 95. Ele fala assim: Vinde e cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Davi começa dizendo: Vamos louvar a Deus. Vinde e cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo, ou seja, com alegria, a rocha da nossa salvação. Ele chama Deus da sua rocha, o que significa que ele tem Deus como a sua segurança. E a pergunta, quando nós lemos esse versículo primeiro é: quem é Deus para você? Ele tem sido o motivo para que você louve a Ele? Se hoje alguém perguntasse para você assim: quem é Deus? Você poderia dizer: vamos cantar a Ele porque Ele é o meu Senhor? Porque Ele é o Rei dos Reis, o Deus da eternidade que tem poder sobre todas as coisas? Ou você faz parte daquele grupo que diria: eu não sei quem é Deus. Eu estou buscando a face dele, mas eu ainda não sei porque ele não se revelou totalmente a mim. Então aqui fica um convite para a reflexão. Vinde, cantemos ao Senhor. Davi tem uma experiência profunda com Deus. Ele sabe que Deus é o Deus dele. Então ele vem e diz: Vinde, cantemos ao Senhor. Ele não tem dúvida de que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Ele fala: Vinde, cantemos ao Senhor. Se nós nos encontrássemos com Davi hoje, ele seria aqueles crentes que vêm e digam e vêm e diriam para você assim: venha, venha, vamos louvar a Deus. Ele não seria daqueles cristãos que vivem desanimados, pensando assim: eu estou passando luta, eu estou passando prova, eu estou com dificuldades. Será que, ou como o povo que estava no deserto, será que Deus nos trouxe para o deserto para nos matar aqui de sede? Porque vocês nos tiraram da terra do Egito para nos matar aqui no deserto? Eles estavam acusando Moisés e Arão de serem os responsáveis pelo sofrimento deles. Que tipo de cristão você é? Nesse versículo 1, nós vemos Davi dizendo: Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com
júbilo, ou seja, cantemos com alegria a rocha da nossa salvação. Davi reconhece Deus como sendo a rocha dele, ou seja, como sendo a sua segurança. Quando ele fala de rocha, ele fala de firmeza, fala de segurança, fala que ele pode confiar em Deus. Então ele fala: cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Verso 2: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Então Davi fala: vamos nos apresentar diante dele com louvores e vamos celebrar a Deus com salmos. Salmos significa hinos. No hebraico vem do Terrilim, T-E-H-I-L-I-M, Terrilim. Eu vou deixar escrita essa palavra no link da descrição do vídeo para você que tem interesse em saber como escreve essa palavra, e significa louvores. O livro dos Salmos é um livro que tem o inário, que era cantado pelo povo de Israel. E aqui no verso 3 ele fala: o 2, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos-lo com salmos. 3, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Nós vemos aqui que Davi, ele reconhece a grandeza de Deus. Como nós falamos no versículo 1, ele seria hoje um daqueles cristãos que quando você encontra, ele ia dizer: venha louvar a Deus, porque ele conhece Deus. Então ele fala: Deus é grande e Rei grande, acima de todos os deuses. No versículo 4, nas suas mãos, ou seja, nas mãos de Deus, estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Verso 5, seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Essa descrição está em Gênesis, no capítulo 1, quando fala a respeito da criação, que Deus criou a separação entre os mares e depois ele formou a porção seca da terra. Verso 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Veja, Davi, ele reconhece que Deus é o Criador. Verso 7, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, verso 8, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Verso 9, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Verso 10, 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Verso 11, por isso jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Nós vemos que, da leitura do livro de Números, que esse povo que saiu do Egito e caminhou durante 40 anos no deserto não entrou na terra prometida. Quando nós lemos Josué, capítulo 5, nós vemos que Deus deu uma ordem para que Josué fizesse a circuncisão de todos os homens que haviam nascido durante o trajeto de 40 anos até chegarem em Canaã, que Josué fizesse o pacto da circuncisão, renovasse a aliança com Deus, porque durante o período em que eles estavam no deserto, os jovens que foram nascendo no deserto não haviam sido circuncidados. Mas o texto de Josué capítulo 5 nos confirma essa informação que está no Salmos 95, que todo o povo que saiu do Egito morreu no deserto e não chegaram a tomar posse da terra prometida porque eles deixaram de adorar a Deus. Então, o Salmo 95, ele é um salmo que começa falando a respeito da glória de Deus. Davi manifesta que Deus é a rocha dele e que por esse motivo todos deveriam se apresentar a Deus com louvores e salmos, porque Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o dono das profundezas da terra, das alturas dos montes, do mar, e é por isso que nós devemos adorar ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus e Ele nos faz pasto e ovelhas da sua mão. E ele termina
os últimos versículos lembrando: nem todo mundo que experimenta a bondade de Deus consegue ter esse ânimo de louvar a Deus. Existem pessoas que estão recebendo os favores e as bênçãos de Deus, e mesmo assim, aquele povo via durante o dia a nuvem que os protegia do calor, via durante a noite a coluna de fogo que se levantava e trazia calor e iluminação, viram a bênção de receberem o maná que caía do céu, mas viram que Deus prometeu que eles sairiam da escravidão para uma terra onde seriam livres. E apesar de tudo isso, ainda assim endureceram o coração. Neste Salmo 95, Davi começa dizendo: o motivo maior de adorarmos a Deus é que Deus ele é realmente digno, ele é grande, ele é o nosso rei. Ele fala aqui no versículo 3: porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Então é por isso que ele é digno de toda adoração. Mas, apesar disso, o povo que estava no deserto, lá na passagem do Egito para a terra de Canaã, não reconheceram Deus. Antes, endureceram o coração para murmurar contra o Senhor em Meribá. E o Senhor provou para eles que ele era Deus, fazendo sair a água da rocha. Aquele dia foi um dia de tentação do Senhor e essa tentação custou muito caro. Custou, como diz o texto aqui no versículo 10, ó, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Ou seja, Deus fez com que a água saísse da rocha. Ainda que Moisés tenha desobedecido, batido 2 vezes sobre a rocha com a sua vara, ao invés de falar para a rocha, Deus ainda assim fez que a água jorrasse. Quem quiser ler esse texto com mais detalhe, está em Números, no capítulo 20. E aí, por causa disso, eles ficaram 40 anos. Deus fala: 40 anos estive desgostado com essa geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, versículo 26, está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, do nosso coração é que saem as decisões. E Deus aqui no versículo 10 fala: é um povo que erra de coração. O coração deles não estava temendo ao Senhor, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então foi o próprio Deus que jurou que eles não entrariam na terra de Canaã, a terra prometida, pelo fato de terem sido pessoas que provaram a Deus. Então, o Salmo 95, ele nos traz, ele é um salmo curto, ele tem 11 versículos, onde os 8 primeiros são para mostrar a grandeza de Deus e como ele é digno de honra e de glória e de louvor, e que o povo deveria adorá-lo. E ele termina dizendo: não sejam como aqueles que são ingratos, não sejam como aqueles que desonram a Deus, mas seja daqueles que honram a Deus. Porque se você desonrar a Deus, haverá consequência. Assim como o povo no deserto passou pela consequência, todo aquele que não honra a Deus recebe a sua consequência por essa falta de respeito e consideração ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus.